Olá pessoal, hoje vamos começar mais um capítulo do nosso curso de como vender controle de acesso. Vamos falar um pouquinho sobre um tema bastante interessante, que são as tecnologias envolvidas nos sistemas. Vamos começar falando sobre as leitoras, sobre os diversos tipos e suas aplicações. Bom, o que nós temos aí de leitoras e sistemas de barreiras que a gente vai falar também, né? O tipo de leitor mais comum é o famoso cartão de proximidade, o leitor de proximidade, similar a esse que nós estamos vendo aí no slide. Qual é a vantagem e quais são as desvantagens desse tipo de tecnologia? Bom, essa é uma tecnologia que já vem sendo utilizada há bastante tempo, né? Então ela tem como vantagem de ser uma tecnologia já bastante estável, bastante consolidada, todo mundo conhece, né? Porém, hoje em dia ela começa a ser questionada em alguns aspectos, como, por exemplo, o fato de eu, como um morador, posso simplesmente passar esse meu cartão de acesso para um colega, para outra pessoa, e essa pessoa ter acesso ao condomínio, né? Isso também, assim, é bastante polêmico, né? Por um lado, isso é verdade? Sim, é verdade. Por outro lado, o que vai acontecer numa situação dessa? Essa situação não seria muito diferente de uma situação onde eu simplesmente libero o acesso para um visitante. Eu, como morador, permito que a pessoa X ou Y entre no condomínio. Então, assim, qual que é a diferença dela entrar no condomínio com uma permissão verbal minha e eu ter emprestado o meu cartão para ela? Vamos lá, aí vai depender mais uma vez de cada projeto. Supondo que nesse condomínio cada visitante seja realmente registrado, o nome, RG, enfim, exista ali alguma forma de controle desse visitante, aí sim existe diferença, porque eu simplesmente passei o cartão para essa pessoa, para esse visitante, ele entrou e perde-se essa rastreabilidade, quem entrou, quais são os visitantes que entraram ou saíram. Porém, se não existir esse tipo de controle, na prática não vai fazer muita diferença. Outro ponto que muitas vezes é colocado é, poxa, mas e se essa pessoa perdeu o cartão de acesso? Ou se eventualmente essa pessoa for assaltada, né? Vamos lá. No caso dela perder esse cartão de acesso, primeiro, recomenda-se que você não coloque ali no cartão de acesso nenhuma informação sobre o condomínio, né? Ah, é o condomínio X ou o condomínio Y. Isso já dificulta e muito. Seria similar a uma pessoa simplesmente achar uma chave na rua, tá? Achei uma chave na rua. E aí, de qual porta que abre, né? Então, não seria uma situação muito diferente dessa que eu coloquei da chave. Porém, no caso de uma pessoa ser assaltada, aí sim existe um risco um pouquinho maior, porque nesse assalto pode ser que a pessoa tenha tido acesso também aos dados de onde é o condomínio, onde ela mora, apartamento, etc. Então eu tenho que tomar alguns cuidados aí. Uma vantagem que eu acho que esse tipo de tecnologia tem é o fato da agilidade. O que eu quero dizer com agilidade? Primeiro, o tempo de leitura é muito rápido, tá? O custo desse tipo de tecnologia hoje é baixo. É uma tecnologia segura do ponto de vista de, vamos falar, de sabotagens de cartões, de clonagem de cartões, né? Porém, o custo dela é bastante acessível. E nós temos que tomar alguns cuidados, mais uma vez, que são esses casos que a gente acabou citando, né? Então, eventualmente, o morador passar esse cartão para outra pessoa, roubos e etc. Só que, pessoal, volto a ressaltar, isso tudo é projeto, tá? Não é legal, eu não gosto de simplesmente dizer, ah, essa tecnologia ela é frágil, ela não atende. Não, isso não é verdade. Tá? Eu tenho que adequar o meu projeto, a minha realidade, ao cartão de proximidade que atenda ali uma ou outra situação. Tá? O próximo tipo de leitora
vem sendo muito utilizado hoje em dia a leitora biométrica. Primeiro ponto, quando a gente fala em leitor biométrico, aqui no Brasil a gente acabou acostumando a associar a palavra leitor biométrico a digital. Isso muitas vezes não é verdade, tá? Um leitor biométrico vai muito além disso. Um leitor biométrico pode ser um leitor de íris, pode ser um reconhecimento facial, tá? Tudo isso são leitores de biometria. Aqui, como o nosso contexto são pequenos condomínios e empresas, vamos falar do que vem sendo mais utilizado, que é o famoso leitor de digital. O leitor de digital é uma tecnologia que está começando a se popularizar, até por conta do preço que vem, obviamente, caindo. Ela tem um apelo bastante legal do ponto de vista de tecnologia, né? É um equipamento normalmente bonito, sofisticado, então tem um apelo comercial elevado. No entanto, também requer seus cuidados. No geral, esses leitores eles podem apresentar uma certa lentidão na leitura da digital. Imagina que você tem um prédio ali onde você tenha 1000 digitais cadastradas. Esse equipamento ele tem que fazer a leitura, a comparação da sua digital com outras 999. E isso, obviamente, toma um tempo. Então, eu tenho que estar atento às questões técnicas desse equipamento. A biometria também tem aqueles velhos problemas de que é comum você encontrar pessoas que têm a biometria ali, digamos, a digital afetada e compromete a leitura dessa biometria. Muitas vezes, quando a gente está falando em condomínios onde essa leitora está na rua, né, vamos falar assim, naquele portão de acesso principal, você tem incidência de sol, de chuva e tudo isso pode comprometer ali o sistema. Então, biometria é muito bacana pelo fato da pessoa não ter que ficar carregando o cartão, né, que muitas vezes pode ser um incômodo, porém, existem alguns outros cuidados adicionais que eu tenho que ter. E a gente vai falar aí sobre os diversos equipamentos, né? E volto a dizer, tomem muito cuidado com o fabricante que vocês estão utilizando, com o modelo de equipamento que vocês estão utilizando, tá? Porque se você colocar uma leitora que eventualmente tem uma leitura muito lenta, isso pode afetar muito a entrada dos condôminos, fragilizando também obviamente a questão da segurança, né? Então eu coloco lá minha digital, nunca funciona, chega um momento que os moradores se acostumam com isso, então um vai entrar, já segura o portão para o outro e isso acaba causando uma fragilidade bastante grande do ponto de vista de segurança. Os tags veiculares, né, são os famosos sem parar. É uma tecnologia também bem interessante, porque vai estar fixado no vidro ali do carro um tag, né? E ela está em fase de popularização, não está tão disseminada ainda esse tipo de tecnologia hoje em dia, porém é bastante bacana, né? E quais são os cuidados que eu tenho que ter com esse tipo de equipamento, esse tipo de tecnologia? Primeiro, não se esqueçam, pessoal, que muitas vezes nos condomínios os carros precisam de uma área para manobra dos carros. E é comum nos projetos a gente se esquecer disso. Aí eu estou simplesmente tirando o meu carro da vaga, o meu carro ele fica próximo ao portão de entrada, o leitor lê o meu tagzinho, abre o portão, consequentemente pega no meu carro. Então esse é um cuidado que eu tenho que ter no meu projeto. Tá? Um outro ponto, você tem que levar em conta, mais uma vez, o perfil dos moradores. E aí, você tem moradores nesse prédio que costumam trocar com frequência muito alta de carro? Como que eu vou fazer nesses casos? Então, são todos pontos que eu tenho que levar em questão para não esquecer. Temos também os populares controles remotos, né? Então, ele é muito prático, muito utilizado. Eu, particularmente, gosto bastante. Quais são os cuidados que eu tenho que ter com esse tipo de tecnologia? Primeiro, escolher um fabricante, um equipamento que ele tenha ali um sistema que evite a clonagem desses equipamentos, tá?
Porque, caso contrário, o simples fato de eu apertar o meu botão, ele pode estar sendo clonado e uma pessoa mal intencionada utilizar essa informação para entrar no condomínio com os meus dados. Um outro ponto aí que eu tenho que levar em conta nesse tipo de tecnologia é aqui a questão do apelo comercial. Tá? É comum as pessoas terem uma certa rejeição, principalmente em prédios de médio e alto padrão, com esse tipo de tecnologia. Ah, mas eu vou ter um controlezinho aqui? Eu já cheguei ao ponto de assistir ali uma assembleia, onde no meio de um condomínio, tudo bem, essa pessoa até passou vergonha depois, mas ele simplesmente no meio de uma assembleia com centenas de pessoas, levantou e falou, poxa, mas eu tenho aqui um carro X, e eu para entrar no condomínio tenho que ficar apertando o controlezinho. Então, assim, existe uma rejeição, né, com esse tipo de tecnologia e tem ali que tomar alguns cuidados, porém ela é bastante interessante. Vamos falar um pouquinho agora sobre os tipos de barreiras, né, que estão aí diretamente correlacionadas também no fator segurança do nosso condomínio. O tipo de barreira mais comum, a famosa eclusa. Eclusa, pessoal, ela é bastante comum e ao mesmo tempo muito polêmica. Por quê? Ela pode dar uma falsa sensação de segurança. Por que eu digo falsa sensação de segurança? Aqui no Brasil é comum a gente utilizar o sistema de eclusa, porém elas não possuem nenhuma blindagem, nenhuma proteção física adicional. Nada mais são que dois portões, né, que possuem ali um intertravamento. O que é o intertravamento? Eu só posso abrir um portão quando o primeiro estiver fechado. Ou seja, as pessoas que estão ali nesse meio da eclusa, elas estão, de certa forma, expostas. Por quê? Mais uma vez, essa eclusa não é blindada. Então, se uma pessoa simplesmente chegar ali com uma arma em punhos, vai render as pessoas da mesma forma. Eu acho bacana a eclusa do ponto de vista de controlar, como eu disse, os portões, ou seja, evita que alguém esqueça um portão aberto. Né? Então, entrei no primeiro portão, esqueci de fechar ou eventualmente alguma barreira física, um simples papel, um pedaço de papelão que tenha ficado ali impediu o fechamento do portão, evita que isso passe despercebido, porque eu não vou conseguir passar pelo segundo portão, vou ter que virar para ver o que aconteceu. Ah, caiu um papelão, uma sacola aqui que deixou esse portão aberto. Então, por outro lado, ela gera esse tipo de proteção. Nós temos também os torniquetes. Os torniquetes possuem a vantagem de que só vai entrar uma pessoa por passagem, vamos dizer assim. Ou seja, ela vai evitar aquela situação em que o morador entra, deixa o portão aberto, que ali já vai entrar os visitantes, muitas vezes eles deveriam ter feito o cadastro e não fizeram. Eventualmente vai entrar um morador que não deveria mais ter acesso ao condomínio. Enfim, você cria esse tipo de proteção. O sistema eletrônico, em conjunto com a barreira física, vão fazer uma proteção bem maior ali desse conjunto. No entanto, ele costuma ter também uma certa rejeição, porque o torniquete ele tem uma certa agressividade na questão arquitetônica do condomínio, ele tem ali bastante uma rejeição grande, né? Então, assim, eu já ouvia em alguns condomínios também o pessoal falar, poxa, mas eu chego em casa, eu chego no meu condomínio, eu quero ter uma sensação de segurança assim, mas eu não quero parecer que eu estou entrando num banco. Daqui a pouco eu vou ter que, para entrar no condomínio, eu vou ter que largar minha sacola, meu notebook para conseguir entrar. Então existe ali uma certa resistência, mas é fato que vai tornar a nossa proteção muito maior. Né? E nós temos os famosos meio termo. E o que eu chamo de meio termo? As catracas, né? Por quê? As catracas, elas impedem ali que você passe também mais de uma pessoa de cada vez, né, em cada abertura, vamos falar assim. Porém, obviamente, pode passar uma pessoa por baixo ou por cima dela, pode pular essa catraca. Então, a catraca, ela é muito utilizada nos sistemas mistos, ou seja, quando eu tenho ali um porteiro e o apoio do equipamento eletrônico. Ou seja, em prédios comerciais, ela acaba sendo muito utilizada.
E nós temos também as cancelas. As cancelas, eu diria que, em termos de segurança, elas seriam um fator similar às catracas, ou seja, existe um cuidado adicional que nós temos que ter, porque as pessoas podem passar pela lateral, por baixo ou às vezes até pular. Porém, quando eu tenho ali a presença de um vigilante, de um porteiro, elas vêm a ser muito útil, né? Porque ela tem ali um acesso rápido, normalmente a abertura dela é muito mais rápida do que um portão veicular, e em locais de alto fluxo isso facilita muito o acesso, né? Como nos horários de pico, você evita ali que formam-se filas, por exemplo, para entrar ou sair do condomínio, seja ele corporativo ou mesmo residencial. Pessoal, encerramos mais um capítulo, conversamos um pouquinho hoje aí sobre as tecnologias utilizadas, tá? Mais uma vez, não falamos de todas as tecnologias existentes, seria inviável comentar de todas elas, mas das principais, as que são utilizadas nos condomínios residenciais e pequenos projetos corporativos. No próximo capítulo, nós vamos dar continuidade no tema as tecnologias, porém vamos abordar outros tipos de tecnologia que não são as barreiras físicas e nem as leitoras que a gente viu hoje. Até já, muito obrigado!